Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexander Nishida. Estou gravando esse vídeo para falar de um assunto que muita gente sempre tem muita dúvida, que é escova elétrica. Vale a pena? Escova elétrica é melhor do que escova convencional? Será que eu tenho resultados melhores durante a escovação investindo numa escova elétrica? Bom, para responder essa pergunta, eu vou me basear em ciência e vou me basear em dois produtos dos principais que nós temos no mercado nacional aqui no Brasil. Tá? Eu vou mostrar para vocês então a escova elétrica da Colgate, que é esse modelo aqui. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e com detalhes. E este modelo aqui da Oral-B, tá? Que são modelos aproximadamente similares um com o outro. Então, essa daqui é a escova da Oral-B Pro Series 30 e essa aqui é a Sonic Pro 50. Ambas escovas estão, para ser justo, tá? Então eu peguei duas escovas do mercado que estão aproximadamente na mesma faixa de preço. A da Colgate custa 319 e a da Oral-B 334. Aí você pode ter a primeira pergunta, que é a seguinte: Alexander, tem escova mais barata? Eu já vi escova mais barata no mercado. Por que você escolheu falar sobre essas duas? Bom, eu escolhi falar sobre essas duas porque elas são as escovas que oferecem as funções mais interessantes das escovas elétricas com uma faixa de preço mais acessível. Existem escovas muito mais caras, tá? Que tem algumas funções que, na verdade, são mais perfumaria. Não necessariamente você vai ter um melhor desempenho de escovação por conta disso, mas abaixo disso você não tem as principais funções, que são os grandes diferenciais de uma escova elétrica. Tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre o geral de escova elétrica e depois eu detalho um pouco o que cada uma dessas escovas tem de interessante, tá bom? Vamos começar falando que por que hoje em dia eu pessoalmente, isso é uma postura minha, tá? Por que eu ando recomendando muito escovas elétricas para os meus pacientes? Bom, primeiro porque a escova elétrica, a escovação convencional, o paciente vem, eu faço toda a orientação de higiene, explico para ele como é que ele deve realizar a escovação e, ao longo do tempo, o que nós percebemos é que os pacientes, de alguma maneira, acabam relaxando nesse cuidado em relação à técnica de escovação. Então, a escova elétrica, por ela ter funções oscilatórias e vibratórias, ela vai, além de contar o tempo, ela vai fazer a função que talvez o paciente não tenha a disciplina adequada de fazer o movimento oscilatório da escovação de uma maneira adequada para poder remover a placa de uma maneira substancial para que isso cuide da saúde do paciente. Ok? Então, esses são dois fatores. A questão da contagem do tempo para escovação e a questão de remover a placa com mais eficiência. Ah, mas o paciente ele poderia fazer isso de maneira adequada se ele escovasse adequadamente? Com certeza. Tá? A escova, de acordo com as pesquisas que nós temos hoje, um paciente que tem uma correta orientação de higiene escova tão bem com a escova manual quanto com a escova elétrica. A questão é que muitas das vezes os nossos pacientes, ou você que está assistindo e que é paciente, está escovando os dentes e não está dando a devida atenção ao processo. Então você está escovando os dentes mexendo no celular, está escovando os dentes assistindo televisão, está escovando os dentes durante o banho. Tudo isso são fatores que não permitem que você foque naquilo que você está fazendo e muitas vezes alguma região pode ficar com placa acumulada e aquela região com certeza vai começar a gerar uma inflamação gengival, eventualmente um processo carioso, e é isso que nós queremos evitar quando você foca no uso da escova elétrica. O terceiro fator muito importante, muito interessante das escovas elétricas é que elas têm um sensor de pressão. Então, quando você começa a fazer muita força, esse sensor alerta para você que você está escovando com força demais. E isso vai impedir que você machuque a sua gengiva ou desgaste seus dentes por um atrito excessivo. Porque muitas pessoas acreditam que escovar com força vai limpar melhor, quando na verdade o que é necessário é a disciplina para limpar de maneira adequada. Tá bom? Então esses são alguns dos principais aspectos gerais que me levam a indicar a escova elétrica hoje em dia. E agora eu vou detalhar um pouquinho sobre cada uma das escovas
tanto da Oral-B quanto da Colgate, e te falar quais são as vantagens de cada uma, e aí você vai tirar suas próprias conclusões sobre qual escova se adequa mais para você. Então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre cada uma das escovas, e eu vou começar falando sobre a Sonic Pro 50, a escova elétrica da Colgate. A Sonic Pro 50, como vocês podem ver, ela tem um formato de cabeça convencional. É um formato de cabeça que se parece muito com as escovas que nós utilizamos aí no dia a dia. Tá? Ela, de acordo com o fabricante, é uma escova que remove até 600% mais placa e melhora a saúde gengival. Ela custa na faixa de R$ 319 comprando online este modelo. Ela tem 62 mil movimentos por minuto de oscilação. Ela tem um chip presente aqui nesse refil, ó, dá para ver aqui, ó, tá? Que ele se comunica com a escova e aí ela indica, de acordo com o tempo que você utilizou, quando você precisa trocar essa cabeça por uma cabeça nova, tá? Ela tem aqui dois botões, então tem um botão aqui que liga, olha, aqui a escova tá ligada, dá para ver um pouquinho do movimento oscilatório dela. Ó, bem bacana. E ela tem os modos, tá? Que você aperta o botão de baixo e aí você muda dos modos de limpeza, deixa eu desligar aqui, ó, limpeza, whitening e cuidado com a gengiva, tá? Então cada um dessas vai dar um tipo de vibração diferente de acordo com a necessidade que você tiver, tá? Ela também tem o sensor de pressão. Então, se você começa a colocar muita força, ó, ela vai vibrar de uma maneira diferente e vai indicar que você está colocando força demais aqui na escova, tá? Então, toda vez que você tocar, ó, isso indica que você está forçando e que você pode estar machucando as suas gengivas aí durante o processo de escovação, ok? O que mais de interessante ela tem? Ela tem 3 tipos de cabeça, 2 para limpeza profunda e 1 para branqueamento. E aí, obviamente, que esse tipo de o whitening aqui, o branqueamento, a modalidade de branqueamento que ele tem, limpeza, branqueamento e cuidado com a gengiva, essa modalidade de branqueamento, ela diz respeito muito mais à remoção de pigmentos externos, por exemplo, por coisas que você come ou bebe no dia a dia, como o consumo diário de café, vinho, que ajudaria a remover esses pigmentos, mas não tem propriedades clareadoras de verdade, ok? Então essa é a escova da Colgate, a Sonic Pro 50, e agora nós vamos mostrar a Pro Series 30, tá? Que é a escova da Oral-B na mesma faixa de preço e com o mesmo tipo de propriedade. A Pro Series 30, ela tem só um botão, tá? Que ela aqui liga e desliga, ó, liga, muda de programa e desliga, tudo no mesmo botão. Ela tem uma cabeça arredondada, tá? Ó. E esse movimento que ela faz para a limpeza, ela vai fazer também 3 sistemas diferentes, pulsando, rotacionando e oscilando. Ó. E aqui eu mudo o tipo de programa que ela realiza. Assim como a escova da Colgate, ela tem um temporizador de 2 minutos para o programa de escovação da boca inteira, então seria aproximadamente 30 segundos para cada quadrante da boca. Ela tem um custo médio aí no mercado de R$ 334. Ela tem um sensor de pressão aqui, que é um LED bem chamativo, então quando você, ó, não tem como, né, você está escovando e não ver isso aqui, então no meu ponto de vista isso aqui é um pouco mais chamativo do que a escova da Colgate. Tem o ponto que ela é um pouco mais barulhenta também, se você ouvir, ó. Vamos comparar aqui rapidinho para vocês verem, ó. Então dá a impressão de que essa aqui é um pouco mais silenciosa, né? É essa impressão que pelo menos eu tenho. Do tamanho da cabeça em relação a conforto, elas são bem parecidas. Aqui vai um pouco da sua escolha, né, da sua preferência. Essa escova, ela não tem o chip para mostrar aqui
para comunicar, para falar quando você precisa trocar. Só que ela, não esse modelo especificamente, mas uma das cerdas que acompanha no seu kit, ela muda de cor. Então ela tem umas cerdas verdes que ficam amarelas quando está na hora de trocar, para mostrar para você que deveria trocar a cabeça. Todas as cabeças de qualquer modelo são compatíveis com essa escova, e ela tem uma bateria que dura aproximadamente 14 dias. Então, a questão de qual é melhor é uma questão muito pessoal. Que tipo de cabeça você acha mais interessante, a arredondada ou a cabeça convencional? Qual é o tipo de para chamar atenção em relação à pressão? Essa daqui tem esse LED, ó, bem forte, e essa daqui, quando você liga, ela tem um LED, ó, que só faz um pouquinho mais de barulho e chama atenção. Talvez essa daqui seja um pouco mais chamativa para indicar a força excessiva, tá? E vamos lá, o que a ciência fala? Eu fui pesquisar no PubMed para falar um pouquinho sobre a qualidade da evidência, e hoje a gente tem várias revisões sistemáticas, revisões de literatura relacionadas a escovas elétricas, e é inconclusivo. Não dá para dizer com certeza que escova elétrica limpa melhor. Só que eu recomendo que você experimente, tá? Por quê? Porque alguns trabalhos mostram que a escova elétrica, ela, primeiro, para quem precisa fazer a escovação de outra pessoa. Então, por exemplo, se você é um cuidador de idoso, se você escova os dentes de alguém que tem dificuldades motoras, ou se você é uma pessoa que tem, por exemplo, mal de Parkinson, alguma dificuldade em relação à mobilidade de angulação, a escova vai compensar tudo aquilo de deficiente que você tem na sua escovação e vai fazer uma escovação muito adequada. Então, vale a pena. Outra coisa, a grande maioria dos meus pacientes, eu percebo que nas consultas de rotina, que eles deveriam voltar a cada 6 meses, a partir do momento que eles adotam a escova elétrica, eles voltam com os dentes com menos placa e menos gengivite. E isso é um fator primordial para a saúde, isso é muito importante. Além disso, todos os pacientes se sentem impactados, então eles percebem que a partir do momento que eles usam a escova elétrica, eles passam a língua nos dentes e sentem os dentes mais lisos, mostrando que há um benefício aí lúdico no sentido de perceber a qualidade da escovação, a limpeza na boca, e que isso pode também estimular que ele escove cada vez mais, cuidando melhor dos dentes. Então, no meu veredito, escovação com escova elétrica é muito boa, é interessante, você, cirurgião dentista, deveria recomendar, e você, paciente, deveria experimentar também. Tá? Se você tiver dúvidas, deixa aí no vídeo e aos poucos nós vamos respondendo, falando um pouquinho mais sobre as escovas do mercado. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço.